Bom, então eu abro então formalmente, né, online, a banca do Rodrigo Cabreira de Moura. O Rodrigo, ele vem trabalhando nesse estudo já faz um bom tempo, né, Rodrigo? A gente já estava conversando sobre ele antes de começar o TCC2, e aí eu, de antemão, antes de passar a palavra para o Rodrigo, eu cumprimento, então, a banca, que são pessoas, conforme a banca anterior que nós estávamos, são profissionais, são colegas, né, são professores que têm referências de estudos na área. O professor Marcelo trabalha com isso no seu dia a dia, enfim, é professor de Direito Penal e Processo na UBRA. A professora Mariana é referência em gênero, né? Tá fazendo seu doutorado na área na UFSM, então, coordenadora do curso de Psicologia da UBRA. Então, tanto para mim quanto para o Rodrigo, é um prazer poder contar com os conhecimentos e as sugestões de vocês frente a um trabalho que o Rodrigo se dedicou muito para fazer. E aí, Rodrigo, eu passo a palavra para ti, então, fazer as tuas considerações, enfim, a tua apresentação sobre o trabalho, salientando que tu tem de 10 a 15 minutos para fazer essa exposição. Te desejo uma boa apresentação. Muito obrigado. Então, boa tarde aos membros da banca, a quem está assistindo, muito obrigado pela presença virtual de vocês. Bom, o meu tema é a violência doméstica motivada pelo gênero e seus propulsores químicos no âmbito das audiências de acolhimento vinculadas ao Juizado da Violência Doméstica na comarca de Santa Maria, no segundo semestre de 2019. Meu nome é Rodrigo Cabreira de Moura e eu fui orientado pela professora Letícia Tomasi Janke Botton. Primeiramente, eu gostaria de pedir licença às mulheres para ocupar um espaço de fala que talvez não fosse meu de direito, mas frente às desigualdades, eu creio que não devemos nos calar. Então, passando para a epígrafe, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, de Simone de Beauvoir. Eu escolhi essa frase justamente pelo contexto em que ela foi escrita no livro Segundo Sexo, num contexto de levante social, no movimento feminista na segunda metade do século XX nos Estados Unidos. Então, foi feita a análise dos propulsores viciosos que acarretam na violência de gênero, sejam drogas lícitas ou ilícitas, procurando entender, então, o perfil dessa violência, do agressor e da vítima também, indicando os bairros da cidade de Santa Maria em que essa violência é mais ocorrente. Os dados foram colhidos de 412 cautelares e inquéritos pautados para audiência de acolhimento previstos no artigo 16 da Lei 11.340, num período compreendido entre 2 de julho a 12 de dezembro de 2019, no Juizado da Violência Doméstica dessa comarca. O trabalho, então, se alinha à linha de extensão de grupos sociais vulneráveis do curso de Direito do campus, justamente por tratar das questões de gênero e da promoção desses direitos. Então, com o aumento dos registros de violência doméstica no Brasil nos últimos anos, buscou-se comprovar, então, aí um padrão de comportamento dos agressores, em que uma porcentagem significativa cometem a violência de gênero após a ingestão de alguma droga. Buscou-se levantar também a faixa etária, o tipo de violência, e em qual parte das cidades esses casos são mais recorrentes. No levantamento dessas questões, buscou-se reverter de alguma forma esses dados para o Juizado da Violência Doméstica, como também para a sociedade, né? O método de abordagem utilizado foi o método dedutivo, o procedimento foi o método estatístico, acumulado com o método de estudo de caso, para então explorar, compreender e descrever esses fenômenos. A técnica de pesquisa foi a técnica utilizada, a documentação indireta das cautelares, né, e da pesquisa bibliográfica. Então, eu montei uma tabela para o levantamento desses dados e preenchi ela com a idade, com a etnia, com o tipo de agressão, se foi física ou psicológica, se teve emprego de arma, a data, a hora e o bairro em que o fato ocorreu. Para preencher a informação sobre o uso das drogas, eu li os relatos do boletim de ocorrência e procurando essa informação.
Nos casos em que isso não estava relacionado, que não estava informado, quando da audiência do acolhimento, o magistrado titular do juizado, Dr. Rafael Pagnon Cunha, questionava as vítimas se elas tinham conhecimento ou não de que o agressor estava sob o efeito de alguma substância. Então, o trabalho foi dividido em 5 tópicos, sendo o segundo aí o breve histórico da mulher na sociedade e a sua ressignificação através da análise de gênero. Então, a sociedade prosseguiu com uma organização social primitiva, né, onde o homem, por ter uma força física superior, desempenhava um papel mais relevante dentro da sociedade, aí conhecido como patriarcado também, né, enquanto a mulher, por tecnicamente ter uma postura mais frágil, ela ficaria, então, com os cuidados do lar, dar prole ao homem, de cuidar dos filhos e tal. Então, isso legitimou a objetificação da mulher, né, em que ela não era conhecida como um sujeito dotada de direitos, né, ela era parte do homem. No Brasil, nós importamos esse modelo europeu, né, junto com os colonizadores, o que ficou muito evidente nas leis da época, como é o exemplo do Código Civil de 1916, onde o homem está claramente numa posição de superioridade, porque a mulher, quando casava, ela era igualada aos índios, aos pródigos e aos menores, né, passando o poder aí, então, do pai para o marido. Essas mudanças começaram a ocorrer na segunda metade do século XX, onde as mulheres passaram, então, a edições dos jornais, a produção literária, a produção filosófica, então, aí, fomentando o movimento feminista e, posteriormente, a aquisição de alguns direitos, né, garantia de alguns direitos. Nesse contexto é que nasce a palavra, então, a expressão gênero, que com isso sugere-se, então, que os modos de ser mulher estavam intimamente ligados ao prisma social e político, e que para ser mulher, então, era necessário conhecer as regras que regulavam as feminilidades. Então, isso aí seria, o gênero seria, então, a construção social dos sexos. Passando para o item 3, a Lei 11.340, o impacto psicossocial da utilização das substâncias psicoativas. Então, a lei tem esse nome devido a Maria da Graça da Penha, que foi vítima de violência doméstica por parte do seu marido, que deixou ela paraplégica. Após isso, ela se tornou uma grande ativista, né, na luta contra a violência doméstica e a erradicação da violência de gênero. A lei é 11.340, de 7 de agosto de 2006, e tornou-se um marco importante, né, na luta contra a violência doméstica no Brasil. As substâncias psicoativas analisadas foram o álcool, a cocaína, o crack e a maconha. O álcool, por ter ela é culturalmente aceita, então a sua ingestão é legal, ela está relacionada aos casos de violência doméstica e tem como efeito também tirar o seu usuário da realidade, né? A cocaína e o crack têm um princípio ativo parecido também, tira da realidade o seu usuário, ele fica agressivo, e ele está relacionado aos casos da violência doméstica, em que o agressor pratica a violência justamente para adquirir o recurso para comprar a droga, né? A maconha, por ter uma relação de deixar o seu usuário mais tranquilo, mais calmo, ela está minimamente relacionada aos casos da violência doméstica. Passando para o item 4, análise dos dados coletados no juizado da violência doméstica na comarca de Santa Maria. Então, a faixa etária trouxe o perfil por idade de agressor e vítima, né, sendo dos agressores registradas 401 idades, ficando o percentual aí de 29,67% a faixa etária dos 26 aos 35 anos, a faixa etária jovem adulta aí. Quando analisamos dados referentes às vítimas, temos também a mesma faixa etária, com percentual um pouco maior, 31,31%. Quanto à etnia, tanto vítima quanto agressor, em mais de 80% dos casos analisados, são da etnia branca, autodeclarada branca, né? Bom, o tipo de violência também foi pesquisado, aparecendo com mais de 50% aí, infelizmente, a violência física, né? O emprego de arma também foi pesquisado, foram relatados aí usos de tijolos, facas, facões, enfim, e foi informado em 15,04% do total dos casos. A região da cidade foram 53 bairros analisados,
registrados, né, nos boletins, sendo a localidade de Camobi, o bairro de Camobi, como com o maior número de registros, com 33 casos de violência doméstica nesse período. As regiões administrativas de Santa Maria são divididas em 7, sendo aí a região oeste aparecendo como com maior índice, com 15,29%. A hora da ocorrência também foi pesquisada, ficando na parte da tarde a maior ocorrência dessas violências, sendo num período compreendido entre a 1 e as 6 da tarde, com 29,61%. Isso aí nos traz o perfil da vítima e agressor, sendo, né, de idade jovem adulta, de etnia branca, moradores da região oeste, com essa violência acontecendo na parte da tarde, né. Então, agora a parte principal do trabalho, o uso das substâncias psicoativas, né? O álcool aí é apontada como a substância psicoativa mais informada, aparecendo num total de 18,93% do total dos casos, e desse total, 67,94% estão relacionados à agressão física. Então, também foi observado na ingestão do álcool a questão das armas, né, do uso das armas para a prática dessa violência, seja física ou psicológica. Foram registrados aí tijolos, facas, facões, enfim. A cocaína, ela foi informada em apenas um registro, sendo ele de violência psicológica, com emprego de arma. O crack foram 8 registros, sendo 6 de violência psicológica e 2 de violência física. A maconha foi registrada em apenas um caso, e foi registrado o caso de violência doméstica de filha contra a mãe, onde houve sim a violência doméstica, e esse caso aconteceu lá no bairro Orlândia. Bom, a pesquisa revela que sim, os químicos são propulsores da violência doméstica, estando ligado também aí à progressão dessa violência, né? O álcool foi a droga mais informada e relacionada aí em 67,94% dos casos a casos de agressão física. Bom, por esse motivo, a assistência não deveria ser também só a vítima, como também o agressor, que muitas vezes é dependente químico, ele é alcoólatra, e o que torna esses casos de violência doméstica mais recorrente, né? Então, preso ou, né, somente afastado da vítima, ele não vai se curar desse vício, e o que provavelmente vai fazer com que ele pratique novamente no crime, né, da violência doméstica. Então, também atrelado essas políticas de saúde pública, deveriam ser implementadas também políticas de educação e conscientização das gerações mais novas, visto que foi informado aí um percentual de agressores e vítimas na idade jovem adulta, né, de 26 a 35 anos. Bom, os dados foram analisados a partir desses dados coletados, dessas ocorrências policiais, mas a gente sabe que, infelizmente, nem todos os casos de violência doméstica chegam até a polícia, né, e posteriormente ao judiciário. Então, acho que tem muito o que a gente evoluir nesses quesitos, né, para que a gente consiga implementar políticas públicas efetivas que consigam erradicar ou então aí diminuir, nem que fosse esses casos da violência doméstica contra a mulher em virtude do gênero. Bom, finalizando, eu agradeço a todos que estão assistindo, agradeço à banca pela paciência e pelo comparecimento virtual, e estou aberto, então, aí à disposição da banca para considerações. Muito obrigado. Bom, Rodrigo, só para te falar, deram 12 minutos e 3 segundos, tá? Então, ficamos dentro do tempo. De imediato, eu passo a palavra, então, pode ser, professor Marcelo, para a professora Mariana, para a gente, então, fazer essa abordagem e as considerações, um tema tão sensível e tão delicado, em que, por vezes, a gente enfrenta a falta de conhecimento, né, da população em geral, alguns posicionamentos sobre não querer falar sobre a temática, mas é uma temática que a gente precisa, sim, falar, e a gente também precisa ter esses momentos de fala, como o Rodrigo tão sensivelmente
pediu espaço para ocupar esse lugar de fala. Então, prof. Mariana, eu vou desligar o meu microfone e vou pedir que a senhora ligue o seu para que tenha total acesso. Então, tá bem. Então, boa tarde a todos, né? Primeiramente, eu queria agradecer a ti, Rodrigo, pelo convite para poder fazer parte, então, desse espaço, que mesmo que virtual tenha encurtado as distâncias, né? Tem sido bastante especial. Queria fazer um agradecimento, então, à professora Letícia, né? E dizer que tu esteve muito bem acompanhado nesse percurso, que a professora Letícia também é uma estudiosa, ela faz referência, né, a mim quanto às questões de gênero, mas ela também é uma grande colega e grande profissional que vem se dedicando ao estudo das políticas públicas, e também, né, a honra de estar aqui junto com o professor Marcelo Arigoni, né, que também é um grande colega e grande profissional, que certamente essa banca tem um caráter aí histórico, importante, especial nessa tarde de hoje, assim. Então, primeiramente, né, vou trazer algumas considerações sobre o teu trabalho, né, entendam essas considerações não como críticas, mas como contribuições até para futuros estudos, né, até para a continuidade das tuas pesquisas, né, do teu engajamento, diante aí dos teus projetos profissionais. Queria dizer que achei muito interessante, né, o início da tua apresentação, foi uma bela apresentação, e no momento, então, que tu pede, né, essa licença para ocupar um lugar de fala. Eu acho que é uma consideração importante, né, pensar o lugar de fala também do homem nesse espaço, né, também do masculino nesse espaço, que essa é uma das contribuições que eu vou trazer ao longo do teu trabalho, né? A gente discute muito dentro do feminismo e dentro das questões de gênero o papel, o protagonismo, o lugar da mulher, mas também, especialmente dentro da psicologia, que é o meu lugar de fala, né? Que eu sou psicóloga, a gente também vem discutindo a importância de pensar o lugar de fala do homem dentro desse contexto, não para criar uma lógica de sobreposição, né, do homem que vai saber mais sobre a mulher, ou da mulher que vai saber mais, mas do homem fazer parte desse cenário de discussão, né, pensando também, se revisitando, que eu acho que é isso que tu também discorre ao longo do teu trabalho, o quanto tem dados extremamente alarmantes, né, preocupantes, que são históricos, né, não estamos negando isso, mas também desses deslocamentos desse masculino, né, que imperava um lugar de poder, um lugar público, um lugar de agressor. Olha ali a pequena Ingrid, o lugar de agressor, né, nessa cena. E com esse movimento que passa desde as reconfigurações familiares, né, desde essa redistribuição dos papéis dentro de casa, por exemplo, acho que são discussões importantes. E isso me fez lembrar um livro, ele é um pequeno livro da Djamila Ribeiro, que o nome do livro é O que é Lugar de Fala. Se tu não leu ainda, ou se tu conhece, enfim, acho que é interessante para pensar isso, né, para pensar sobre os espaços de fala e sobre o quanto nós não podemos recuar, né? E claro que recuar não significa que em determinados momentos talvez as mulheres vão aparecer mais na cena dessa pesquisa, né? Por exemplo, dentro de pesquisas sobre o racismo é importante que tenham pesquisadores negros fazendo essas pesquisas, mas isso não significa que o homem, por exemplo, tenha que se retirar dessa discussão. Então, eu queria te parabenizar, assim, pela escolha do tema, né, pela proposta, pelo desafio que é também para ti, enquanto homem, fazer essa pesquisa, né, então, queria inicialmente fazer essas considerações. Eu vou fazer uma observação quanto ao teu título, assim, no início. Ele é Prof. Letícia, tá certo? Achei que tu tinha feito algum sinal. Ele é um título interessante, tá? Mas eu acho que ele tem bastante informações, né? Essa é a minha percepção e talvez também a partir do meu lugar de fala enquanto psicóloga. E eu acho que nos teus desdobramentos, os teus dados, eu sei que o propósito, né, o objetivo da tua pesquisa foi fazer essa articulação com relação aos propulsores químicos, né, relacionados a drogas lícitas e ilícitas com relação à violência doméstica, né? Mas eu acho que tu também, isso é um dado
que se destaca no teu trabalho e que se destaca na apresentação dos teus resultados. Mas eu acho que tu traz, além desse dado da questão do uso, né, dos propulsores químicos, eu acho que tu traz dados tão relevantes quanto. Então, na minha sugestão, né, porque tu traz, por exemplo, a questão da cultura de quem são esses homens, da relação da idade, né, da relação da região, da relação das políticas públicas. Então, assim, uma proposta é poder pensar os propulsores químicos aparecerem já no teu título ou eles serem sinalizados como um resultado extremamente relevante da tua pesquisa. E aí uma outra sugestão é a violência doméstica motivada pelo gênero, né? E acho que quando a gente discute gênero e tu apresenta conceitos fundamentais e se referencia de autores extremamente relevantes, né? Tanto, por exemplo, da área do direito, que é a Maria Berenice Dias, quanto o Scott, né, quanto a própria Simone Beauvoir, que tu trazes no teu trabalho. Tanto que a Maria Berenice é uma referência que nós também usamos na psicologia, né, porque existem muitos estudos compartilhados, né, e acho que o agradecimento de fazer parte da banca é também esse desafio de poder integrar, né, poder fazer com que as nossas áreas conversem cada vez mais, o que é essencial e fundamental. Então, pelo gênero, eu acho que a gente talvez coloque o gênero dentro de uma coisa só, assim, por exemplo, né? Claro que tu está destacando no teu trabalho as questões de gênero com relação à violência doméstica e o papel da mulher. Então, a minha sugestão para o título é a violência doméstica motivada por questões de gênero, né? Que é pensar numa lógica plural que vai tanto estar problematizando o papel do homem nessas relações, seja a relação cultural, seja o momento, né, que idade tem esse homem, será que esse homem, se tu trouxe ali, né, a questão da década do voto, né, da década de 60, será que, mas a gente não está falando de homens que nasceram na década de 60 ali, tem dados de homens que nasceram na década de 80, ou na década até de 90. Então, eu acho que isso coloca acho que é importante pluralizar, né, essa relação das questões de gênero. E acho que é um detalhe de linguagem, mas que é importante, assim, para que realmente se possa pensar na potência do teu trabalho, do quanto ele alcança e abrange, não só que vamos dizer que a mulher é a protagonista da cena que tu está pesquisando e que ela vai aparecer nos dados, nas denúncias, nos registros, mas que tem outras questões em torno disso, né? Tem outras questões que fazem cena disso. Então, a tua introdução está maravilhosa, né? Assim, eu acho que tu consegue situar muito bem o leitor com relação ao que tu vai desenvolver, né? Ao lugar de fala que tu está te propondo, né, as tuas proposições enquanto trabalho, e não só a introdução, como a sistematização do teu trabalho, ela está muito bem escrita. No início, quando eu comecei a ler o capítulo 2, já fazendo esse alcance para o próximo capítulo, eu fiquei pensando, mas está faltando aqui ele introduzir as questões do que é gênero, né, o que é o conceito de gênero, e eu vi que tu faz essa amarração logo na sequência. Isso foi uma reflexão que ficou para mim. Eu acho que não precisa mudar, porque tu começa falando sobre a mulher e sobre a relação da mulher com a história, com os papéis na família, com a cena do público e do privado, né? Da mulher que, para chegar, ou seja, para aproximar, tanto no campo jurídico, quando o gênero ganha um lugar, né, no código, na legislação, quanto na sociedade, se a gente pensar quando que a gente escuta, né, mais as pesquisas falarem sobre questões de gênero. Não é que elas não eram discutidas anteriormente, né, mas, e aí eu entendo, né, só estou trazendo algo que me convocou a pensar, e que também, né, eu acho que vocês fazem essa linha histórica. E aí, como uma sugestão, porque tu fala da questão dos jornais e do rádio, né, ali do movimento das mulheres, talvez não no corpo do texto, mas em nota de rodapé, tu poderia citar o que é o movimento feminista e como ele foi organizado, assim, porque o movimento feminista, então, é fundamental para pensar a conquista por esses direitos, ou seja, a conquista pelo voto, depois da conquista pelo voto, né, os sucessivos movimentos do feminismo que reverberam até hoje na nossa sociedade. Então, assim,
acho que para não mexer na tua estrutura do texto, talvez tu trazer, ali até tem um momento que tu fala de movimento do feminino, o movimento da mulher, trazer em nota de rodapé, né? É uma sugestão, assim, para pensar e até para demarcar esse movimento que foi tão importante. Então, ao longo desse, especialmente, né, acho que o capítulo 2 é o capítulo que, o 2 e o dos dados, porque depois vocês trazem da legislação, que é super importante, mas que não é o meu lugar de fala especificamente, né, e percebo que está muito bem escrito, muito bem estruturado, mas outro elemento que tu trazes, isso me fez pensar nas bancas que nós tivemos na semana passada da psicologia, que tiveram 2 bancas que falaram de guarda compartilhada, né, e a questão da alienação parental para vocês, também ver como a gente está transitando, né, como a gente está conversando. E aí, nessas bancas, na semana passada, também apareceram muitas questões sobre os deslocamentos e esses papéis que foram se ressignificando do homem e da mulher dentro das famílias. E aí eu queria te dizer que acho que é muito legal a proposição que tu faz de trazer esses deslocamentos do homem, né, não só como alguém que continua ocupando o espaço público, mas que também precisa, a gente sabe que ainda é um movimento constante, que ainda precisamos muito avançar, mas do quanto esse lugar e uma série de movimentos do campo jurídico, que está articulado com os processos psíquicos e das relações, por exemplo, hoje a gente sabe que cada vez mais vêm sendo adotadas as guardas compartilhadas, né? Ou seja, que destina o compromisso e a responsabilidade tanto para o homem quanto para a mulher. Então, eu acho que tu articula isso muito bem. Eu queria fazer essa sinalização, né, com relação ao capítulo 2, que eu gostei muito. O capítulo 3 não é tanto meu lugar de fala, mas está muito bem escrito também. Então, vou pular lá para os dados, tá, Rodrigo, assim, para te dizer que, mais uma vez, parabéns pela tua proposta de pesquisa, assim, e claramente, né, a professora Letícia diz do teu engajamento e o teu percurso, né, de pesquisa, que não é um percurso recente, porque uma pesquisa dessas não se faz, né, em poucos meses, assim, porque tu investe tanto, a gente pode ver nos anexos, né, quanto na descrição, quanto tu faz desdobramento dessas denúncias, né, ou seja, qual é a região, né, quais são as características, qual é o uso, né, de substâncias, que tu nos apresenta com muita qualidade, então, essa pesquisa estatística, né, mas que não são só números, eu acho que isso é o que singulariza muito a tua proposta de pesquisa, e que bom ver trabalhos, né, como esse sendo realizados dentro do direito, e que bom poder, mais uma vez vou dizer, estar aqui fazendo essa construção com vocês. E aí eu acho que isso dos dados, eu queria fazer uma associação ao que eu falei do título, entende? Que tu trazes dados que são fundamentais, por exemplo, do uso da cocaína, do uso do álcool, né, do uso do crack, enfim, das drogas que aí vão fazer parte dessa cena, mas o que essas drogas também estão dizendo de uma realidade, né, e que realidade é essa? Então, assim, existe uma predominância aí, e o professor Marcelo Arigoni vai poder sinalizar com relação à região oeste, né, talvez tenha mais condições que eu de falar, mas a gente sabe ali, né, a porcentagem, né, de índices de violência dentro da região oeste, que é a região que a UBRA também tem práticas extensionistas de abrangência, né, e especialmente, então, com o NEG, por exemplo, que é o Núcleo de Estudos em Gênero, esse ano era um projeto nosso, construir ações, né, de inserção de discussões de gênero dentro das escolas, por exemplo, da região oeste. Então, quando eu estou te sinalizando aquilo do título quanto ao uso de substâncias, não é retirando a importância da gente sinalizar a questão das substâncias químicas, né, como fatores propulsores, mas é o quanto o uso dessa substância também vai estar relacionado com uma série de outros fatores, né, que é a vulnerabilidade, que é as questões de desemprego, né, que é a pobreza, que não é, a violência doméstica, ela não acontece só na cena da pobreza, e isso tu deixa muito claro no teu projeto, né, mas assim, a gente também precisa levar em consideração que existe um índice muito significativo em uma das regiões mais vulneráveis, se não a mais vulnerável de Santa Maria. Então, eu acho que o teu trabalho contribui muito para a gente pensar esses movimentos que já vêm sendo construídos, de pensar
discussões de gênero dentro da escola, né, de pensar ações de prevenção, de promoção à saúde, e também, certamente, né, tu teria, se tu estivesse realizando esse trabalho no ano que vem, talvez tivesse os impactos desse momento da pandemia, né, e por isso é uma pesquisa interessante de poder tu fazer manutenção se tu quiser, né, enfim, se tu desejar também seguir no percurso de pesquisador, né, porque o momento da pandemia também tá, acho que sim, né, pode pensar em um mestrado, porque, né, especialmente assim realmente por ser um trabalho muito bem organizado, assim, né, muito bem sistematizado, mas pensar também esse momento atual que a gente, e aí eu volto a dizer, talvez o professor Marcelo, né, que está na cena aí, né, está transitando pelas questões práticas, né, das denúncias, enfim, possa nos dizer, mas a gente vem sendo sinalizado o aumento dos casos de violência doméstica, né, diante do contexto do isolamento. Então, queria encerrar agradecendo mais uma vez, né, fiquei aqui falando feito matraqueando, mas dizer que é muito especial poder participar dessa banca, né, de estar dividindo essa banca com o professor Marcelo e com a professora Letícia e contigo, né, te parabenizar pelo trabalho, pelos frutos que tu colheu com essa pesquisa, mas que não te mobilizem, né, que possam te colocar cada vez mais em movimento, e pensando que, acho que essa é a grande questão da pesquisa que usa estatística, né, não são números, são pessoas, e são pessoas que estão dentro de contextos, né, então, parabéns e muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Prof, só antes, infelizmente na live do YouTube aqui não está saindo o áudio de vocês, as considerações da banca, infelizmente não saiu. Mas assim que terminar, eu vou postar a parte da tela, então vai aparecer vocês, vai aparecer o professor Arigoni também, e aí vai estar disponível aí depois no YouTube, para quem quiser escutar as considerações da banca, que vem muito para enriquecer esse trabalho. Então, era essa que eu queria dizer. Então, tá bem. Prof. Mariana, eu te agradeço, e aí vou fazer os meus comentários depois, dado o adiantado, vou passar para o Prof. Marcelo. Então, boa tarde. Boa tarde, especialmente a Mariana, tendo em vista que a professora Letícia já me acompanha desde o início da tarde, hoje e ontem. Então, eu renovo a saudação à professora Letícia e renovo meu sentimento de prestígio por estar aqui fazendo essas bancas com vocês, renomadas professoras da UBRA e desse mundo todo. E queria dizer que também é um prestígio de estar aqui com o Rodrigo neste momento, e é um momento que ele vai lembrar para toda a vida dele, né? Daqui a muitos anos ele vai lembrar que nós fomos os professores que estivemos com ele nesse momento da conclusão, tá? Em vias de conclusão da graduação dele. Sem mais delongas, eu queria dizer que eu gostei muito do trabalho do Rodrigo, muito mesmo, especialmente porque eu sou uma pessoa que defendo que a ciência, essa ciência acadêmica, não pode estar dissociada da realidade. Quando eu digo isso, eu digo que muitas vezes a gente vê trabalhos científicos que eles vão para uma prateleira e depois não saem da prateleira. Trabalhos científicos muito bons, muito bem elaborados tecnicamente, pesquisa que demanda, às vezes, recursos financeiros, recursos humanos, a pessoa perde tempo fazendo aquilo, mas depois tem pouca aplicação prática. E o Rodrigo nos brinda, né, com um trabalho que vai abrilhantar a prateleira da UBRA de Santa Maria, a nossa biblioteca lá, onde esses trabalhos ficam, seja física ou seja virtualmente colocados, porque ele traz um trabalho em que, para além da questão metodológica, que como todos os trabalhos da professora Letícia, todos os trabalhos que a professora Letícia orienta, que tem a questão metodológica muito bem elaborada, mas para muito além de servir de modelo quanto a isso, esse trabalho do Rodrigo nos traz uma questão que é palpitante, uma questão que é premente, que a gente enfrente, que nós já estamos enfrentando, acho que nós estamos melhorando muito enquanto sociedade, em todas as questões que são relacionadas a essa relação de homem e mulher. Não vou nem falar em gênero, porque gênero é algo mais complexo. Aprendi com a professora Mariana, com o professor Luiz Felipe,
que falar em gênero é algo que demanda um aprofundamento, uma complexidade que talvez não seja este aqui o momento. Mas, enfim, essa questão do homem e da mulher, de tudo que historicamente nós vimos ocorrer, e os espaços que a mulher vem galgando cada vez mais e demonstrando que o lugar da mulher é onde ela quer estar, onde deve estar, e onde tem estado e cada vez tem estado melhor, e mostrando a que veio, né? E o exemplo que eu dou é a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, e eu falo com autoridade sobre isso, porque, para além de ser filho de delegado de polícia, irmão de delegado de polícia, ser 21 anos delegado de polícia, eu estudei a mulher policial no contexto da Polícia Civil, na minha dissertação de mestrado, e agora, no meu doutorado, que eu estou tentando terminar aí, eu estudei mais um pouco de trabalho policial, onde a mulher veio novamente, então eu vi o quanto a mulher chegou para brilhantar também os quadros da polícia, para florir, para fazer florescer, para humanizar, para melhorar, sim. Com as suas peculiaridades, obviamente, né? Porque nós não somos iguais, homens e mulheres, não somos melhores nem piores, mas para algumas situações uns são mais aptos, para outras, outros. Então a mulher veio para conquistar o espaço e para mostrar que ela era, sim, muito necessária, para muito além daquele papel de reprodução social que a mulher historicamente teve, que era importante, sim, mas a mulher pode e deve e tem feito muito mais do que isso. Então, sempre que a gente traz um trabalho que tem a mulher no seu contexto, eu acho muito importante. Para além disso, o Rodrigo traz um trabalho... se nós formos no momento em que nós vamos olhar, os feminicídios cresceram por conta da pandemia, encontrar quase todos os indicadores de criminalidade que decaíram em razão do isolamento social, da menor circulação de riqueza. Eu acho que o único crime que cresceu foi o estelionato. Além do estelionato, o que cresceu? Os feminicídios cresceram 24% no semestre. Isso é uma estatística horrível, né? Imagina os feminicídios, que eu diria que é o homicídio talvez mais vil, mais grave, mais repugnante, mais hediondo, né? Se a gente for buscar lá na raiz da palavra hediondo é fedibundo, é algo que é muito reprovável, é algo que é fétido, né? E o feminicídio, para mim, é o que tem de pior no homicídio, que por si só já é o crime por excelência, né? Dizia Nelson Hungria que o homicídio é a violenta ocissão de ser vivo nascido de mulher. É o ponto culminante na orografia do crime, tipo penal por excelência. Agora, tu imagina tu matar alguém, ceifar a vida humana, que é o bem jurídico mais importante, por uma questão relacionada ao ser mulher, né? Então, o feminicídio é matar uma mulher porque ela é mulher, por alguma questão relacionada com essa condição dela. Isso é realmente absurdo. Então, o trabalho vem a calhar nesse momento, tanto acadêmica, quanto fática, quanto socialmente, é algo que com certeza vai render frutos. O trabalho se justifica muito, se justifica para mim, para vocês, para a faculdade, para o mundo. Está muito bem organizado. Para além dessa questão da mulher, o trabalho dele ainda traz uma pesquisa científica muito relevante, porque normalmente o trabalho acadêmico ele traz ou um tema relevante, ou um referencial bom, ou muitas vezes o trabalho não tem uma temática tão boa, o referencial não é tão bom, mas ele traz uma pesquisa de fôlego. Esse trabalho do Rodrigo ele tem o tema relevante, o referencial dele é bom, e ele traz uma pesquisa de fôlego, algo que com certeza vai render ensejo, aí, vai dar aso a uma publicação científica de valor. Então, eu não vou fazer maiores reparos, até pelo adiantado da hora, vou fazer minhas as considerações da professora Mariana, eu sei que a professora Letícia ainda vai fazer alguns reparos no trabalho que também é dela. Eu acho que vocês dois estão de parabéns, a Ubra está de parabéns, e eu fico realmente muito feliz, Rodrigo, por tu ter chegado e apresentar um trabalho desse quilate, um dos melhores trabalhos que eu vi nos últimos tempos. Eu me dou por satisfeito. Muito obrigado. Bom, gente, eu ainda tenho que falar, né? Preciso dizer que, professora Mariana, eu agradeço, eu tenho certeza que o Rodrigo também compartilha desse sentimento comigo, mas é muito importante nós, e aí quando a gente conversou, né, Rodrigo, sobre os nomes para compor a banca, eu falei para o Rodrigo da importância de a gente ter diálogo com outras áreas, porque o direito, a importância e o impacto e a abrangência que ele tem, eu tenho uma questão que eu sempre penso, andorinha sozinha não faz verão.
uma ciência sozinha também não faz a ciência com a abrangência, com a profundidade e com o impacto social que os estudos dos quais a gente se propõe a fazer tomem, então, esses espaços que são tão necessários. Então, para mim, dividir a banca com pessoas como a professora Mariana e como o professor Marcelo, sobre um trabalho em que eu já te falei, Rodrigo, eu e tu nos testes, porque vocês não pensem que essa apresentação saiu assim, cronometrada, nós fizemos testes para isso, nós cronometramos, nós, né, Rodrigo, fizemos um roteiro para que as palavras fossem bem colocadas, para que não houvesse atropelos. Então, eu acho que desde o momento em que o Rodrigo me procurou para a gente falar sobre isso, e eu até falei para ele, enquanto a gente estava fazendo uns testes, que o Rodrigo, para mim, foi uma grata surpresa em relação ao trabalho, em relação à proposta, em relação à dedicação, porque eu imagino, e vendo o Rodrigo que entrou na faculdade com o Rodrigo que está saindo, na verdade, eu ia dizer que eu imagino, mas, na verdade, eu não imagino as amarras e as questões pessoais que o Rodrigo teve que ultrapassar para abordar esses temas tão delicados em que, infelizmente, hoje a gente ainda escuta pessoas usando palavrinhas assim e frases, digamos assim, totalmente deslocadas, inadequadas, sobre que mulher tinha que estar em casa, mulher, enfim, não vou tomar aqui falando sobre essas frases que eu pessoalmente tenho uma crítica bastante grande e não gosto, enfim, não concordo com isso. Então, eu falei para o Rodrigo que, para mim, era uma satisfação dupla, porque para o professor, ok, o aluno vai bem, ok, ele escreveu um bom trabalho, mas eu acho que quando há uma alteração de comportamento e isso para melhora sobre ele entrou de uma maneira e ele está saindo com uma visão social, individual, comunitária, totalmente assim, que eu concordo, que eu assino embaixo, eu enquanto mulher, eu enquanto professora, eu enquanto integrante de uma sociedade. Então, Rodrigo, eu tenho muito orgulho do aluno que tu foi, do profissional que tu vai te tornar e do trabalho que, com a tua dedicação e com as orientações que eu te dei, dizendo assim, Rodrigo, quem sabe um gráfico de pizza? Rodrigo, acho que não vamos falar sobre isso agora, acho que foca aqui na temática para a gente não se perder. Então, essas questões de conversa, de construção, ele foi um orientando excelente em relação a isso. Então, como o prof. Marcelo referenciou sobre a importância da temática, sobre a metodologia bem colocada, sobre a tua pesquisa, eu te digo que eu me sinto extremamente feliz, satisfeita e orgulhosa. E eu não sei se, enfim, a tua família está escutando, mas eu espero que tu possa estender a eles. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui tua professora e fui tua orientadora nesse trabalho, porque os louros desse trabalho são teus. A pesquisa foi tua, a coleta de dados foi tua, tu teve que falar com as pessoas responsáveis, com o Dr. Rafael, e já estendo o meu agradecimento, porque esse tipo de pesquisa é muito delicado a gente se fazer. Porque, como a professora Mariana falou, e eu sempre gosto de referenciar, são números, mas são vidas que estão atrás desses números. Exatamente. Então, esse cuidado com que tu tratou, para mim, me orgulha muito ter feito parte dessa tua construção e desse teu momento de vida. Bom, encerrado, então, essas questões, Rodrigo, eu vou pedir que tu e os colegas, e o Levi, né, que é o nosso TI, saiam da sala e daqui 5 minutinhos tu entra, pode ser? Tá bom, prof, pode ser. Então tá bem. Obrigado. Até breve. Até.
Rodrigo, tu tem coração ainda, querido? Porque antes da apresentação ele me disse que já tinha saltado, né? Não, Que agora tinha... ele já voltou. Agora ele já voltou. Agora... Então, tá bem. Rodrigo, nós conversamos e em relação a... levando em consideração, enfim, a tua apresentação, a escrita, o impacto, nós concordamos em que tu alcançou a nota máxima no TCC. Com indicação para publicação, tá? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu espero que tu não pare aqui, tá? Que tu aprofunde esse tema. Olha aqui no branco meu olho. Eu falei isso. A senhora não vai deixar, nós vamos publicar isso aí, nós vamos publicar esse trabalho. E dentro dele dá para sair outros, né? Então, muito obrigado, professores. Uma boa tarde para vocês. Boas próximas manhãs. Para vocês também. Obrigada. Tchau. Vai comemorar. Agora liga para a mãe e para o pai. Tá. Tchau. Tchau, Levi.